Queridos, nós hoje estamos começando um novo curso, né? Normalmente na escola dominical, nós fazemos alguns cursos, alguns temas, desenvolvemos alguns temas específicos, utilizando algum material, utilizando algum livro específico, para a gente poder ter um programa, né, para desenvolver durante o semestre. No ano passado nós tivemos 2 cursos, vamos dizer assim, e o foco desses 2 cursos que nós demos o ano passado tinha a ver com crescimento espiritual individual. E nós tratamos, né, do livro do Crescimento Espiritual, do Jerry Bridges, no primeiro semestre, e no segundo semestre nós trabalhamos o livro Disciplinas Espirituais. Nossa, esqueci o nome do autor agora, mas não é o mais importante agora. Mas nós trabalhamos esses 2 livros que tinha esse propósito de tratar a questão da espiritualidade individual, pessoal. Como que eu faço para crescer na fé? Como que eu faço para estar mais firme na fé? Como que eu faço para cuidar do meu coração, da minha alma? Então esse foi o foco no ano passado, né? No estudo desses 2 livros. Esse ano, pelo menos no primeiro semestre, no segundo semestre ainda não decidimos exatamente o que será, mas esse ano nós queremos trabalhar esse tema aqui, Igreja Irresistível, né, que nós estamos pegando o mesmo título, né, do livro, né, escrito por Wayne Cordeiro. Eu vou falar rapidinho sobre quem é ele, né? E quando a gente fala igreja irresistível, e é importante deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas podem de repente imaginar que nós estamos falando de uma igreja, na perspectiva humana, sensacional. Pode até ser, mas acima de tudo, nós estamos falando de uma igreja que arranca, eu gostei muito dessa expressão, de uma igreja que arranca aplausos nos céus, que Deus olha e diz: essa é a igreja que eu quero, é a igreja que de repente serve como modelo para tantas outras, uma igreja que antes de ser aprovada pelos homens, ela seja aprovada por Deus. Então a nossa perspectiva esse ano, nesse primeiro semestre pelo menos, é pensarmos na igreja, pensarmos a vida da igreja, a existência da igreja. E a grande pergunta é: que igreja arranca aplauso de Deus? Que igreja que Deus olha lá do alto, nessa linguagem simbólica, porque é simbólica porque Ele está aqui, né? Mas simbolicamente pensando, né? Que igreja, Deus lá do céu olha e diz: é essa a igreja que eu gostaria de frequentar se eu estivesse na terra novamente, né? Jesus, quando esteve aqui, né, ele esteve na sinagoga de Cafarnaum, em Nazaré, em muitas outras sinagogas. Ele escolheu alguns lugares para ir, no templo de Jerusalém. E se ele viesse aqui em Botucatu, fisicamente, né, qual igreja Jesus frequentaria, né? Eu gosto de pensar muito nisso, quando eu penso numa igreja que é aprovada por Deus, que seria a igreja que Deus agrada, a igreja que Jesus frequentaria se ele estivesse por Botucatu, por exemplo, né? Então é pensar nessa perspectiva do que agrada a Deus, não necessariamente a mim, né? Porque logicamente que se cada um de nós fôssemos ter a igreja com a nossa característica, claro, cada um de nós ia fazer do jeitinho que a gente gosta, né? E nos dias de hoje isso é muito fácil. Então, mas é pensar nisso aí, isso aí para os irmãos entenderem, compreenderem onde nós queremos chegar, né? E o livro que nós estamos usando como referência, eu quero incentivar os irmãos a adquirirem
eu gosto de incentivar muito os irmãos para ler, e normalmente a gente até adquire os livros antes e coloca à disposição, mas eu não consegui esse livro para comprar, né? Eu consegui no Mercado Livre alguns usados, né? Mas aí eu não quis arriscar e com preço muito alto, né? O que eu tenho é eletrônico, né? Em PDF, os irmãos podem conseguir. Então é esse livro aqui, Igreja Irresistível, né? Escrito por Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro, queridos, ele é um pastor no Havaí, né? Ele fica na igreja na ilha lá de Honolulu, no Havaí, e ele é pastor da igreja New Hope, no Havaí. É uma igreja com uma característica legal. Já assisti vários cultos pela internet, né? Edileia teve a oportunidade de estar numa igreja New Hope quando ela fez um curso no Havaí. Então ela conheceu presencialmente a igreja, não o Wayne Cordeiro, mas é uma igreja grande, né? Nos finais de semana, pelo menos a informação do livro é que eles congregam uma faixa de 12 mil pessoas no final de semana. Então é uma igreja grande, é uma igreja que ele começou e hoje tem inclusive uma universidade, né? Uma universidade já com campus em vários lugares, inclusive Tóquio, né? Porque o Havaí está ali entre o Japão e Estados Unidos, então ele tem esse campus já tanto nos Estados Unidos quanto em Tóquio, e é um pastor bastante conhecido no meio evangélico, no meio dos pastores. Então é um pastor que serve como referência, é um pastor que a gente ouve, porque ele já tem credibilidade de quem ele é e daquilo que ele faz. Então é um ministério aprovado, um ministério abençoado, apenas para os irmãos terem uma noção do que a gente está falando, né? E no livro diz, né, que ele já plantou mais de 134 igrejas ali ao redor do Pacífico, né? Então é muita igreja, igrejas grandes, igrejas que são significativas em termos de presença dela na sociedade. Então, a partir disso, queridos, a minha primeira pergunta é: na opinião de vocês, o que é uma igreja irresistível? O que é uma igreja irresistível? Podem me dar algumas ideias? Vamos supor que eu falasse para vocês: gente, nós vamos formar aqui a melhor igreja do mundo, aquela igreja que todo mundo quer frequentar, que as outras igrejas vão entrar em desespero porque todo mundo vem para cá. Como que seria essa igreja? Alguém tem alguma ideia? Ninguém tem ideia? Não? Então tá bom, então vamos para frente. Logicamente que quando a gente fala de uma igreja irresistível nessa perspectiva, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de prédio, a gente está falando de oportunidades que a igreja oferece para as pessoas, como cursos, treinamentos, profissionalização, área de lazer, né? Eu conheço algumas igrejas que têm uma área de lazer espetacular, né? Igrejas bonitas, né? Que o templo é chamativo, igrejas extremamente confortáveis, igrejas que os cultos acontecem quase que 24 horas por dia, de tanta gente que passa por ali. Igrejas que atendem à necessidade, inclusive do coração, não só nessa perspectiva externa, mas inclusive na questão do coração, da própria fé. Mas quais são, queridos, nessa perspectiva, porque na verdade nós não estamos falando, não é a nossa intenção, falar dessa igreja que nos atrai necessariamente, mas de uma igreja que atrai, acima de tudo, a atenção de Deus. Né? Eu falo que
ter uma igreja que atrai a atenção das pessoas é difícil, mas não é tão complicado, não é tão difícil, dá para a gente correr atrás. Agora, o grande desafio é que essa igreja, ela seja uma igreja que seja aprovada por Deus. Esse é o desafio, né? E a gente pensar, quando Deus olha para nós, Deus se agrada de nós, Deus tem prazer em nós, Deus olha para essa igreja, para nós como igreja, como comunidade, e diz: que povo bom, que povo que me deixa feliz e alegre. É isso que Deus pensa de nós. Então, quando nós falamos sobre igreja irresistível, eu começo a pensar nessas características aqui. É uma igreja que reflete o coração de Deus, em primeiro lugar, uma igreja que o céu aplaude, uma igreja em que Deus tem prazer em abençoar, né? Deus tinha prazer em abençoar os grandes homens de Deus, em ouvir as suas orações. Uma igreja que impacta pessoas, que as pessoas passam em frente. Essa é uma oração que eu faço constantemente, né? Que as pessoas passem em frente o nosso templo e elas percebam que tem alguma coisa diferenciada aqui, e que não é diferenciada por causa do prédio, por causa do endereço, mas diferenciado por causa dessa presença de Deus no nosso meio, né? Uma igreja que a espiritualidade, a nossa espiritualidade, a espiritualidade minha, sua, a nossa caminhada com Deus, seja diferenciada, seja autêntica, seja verdadeira, que chame a atenção das pessoas por isso. Falando, aquele povo lá, eles são crentes de verdade, né? Eles amam a Deus de verdade, né? Para mim, a coisa mais importante que eu escuto é quando eu vejo o comentário de alguém a respeito de outra pessoa que diz: não, ele ama Jesus, de verdade, é um crente de verdade. É um crente que leva a sério as coisas de Deus, que tem a ver com o coração, muito mais do que com a aparência, né? Embora hoje alguns estão aqui com a farda dos legendários, né? Mas nós não temos uniforme aqui na igreja para todo mundo ficar igualzinho. Todo mundo tem que ter esse perfil, todo mundo tem que ter esse corte de cabelo, todo mundo tem que ter essa roupa, esse sapato e assim por diante. Mas que nas nossas diferenças, em quem nós somos de fato, a gente possa criar esse impacto na sociedade, porque nós somos chamados para fazer diferença no lugar onde nós estamos, né? Então, que a gente pense numa igreja irresistível, queridos, a partir dessa perspectiva, né? E 2 versículos que para mim são fundamentais para a gente entender essa igreja irresistível. O primeiro deles é aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, porque o nosso objetivo é agradar ao Senhor. O nosso objetivo é agradar ao Senhor, antes de agradar as pessoas, antes de agradar os homens, antes de agradar os próprios membros da igreja, é agradar ao Senhor. É interessante quando Pedro e João, eles são presos, e lá as autoridades religiosas chegam para ele e dizem: olha, nós estamos proibindo vocês, nós vamos tirar vocês da prisão, mas nós estamos proibindo vocês de falar do nome de Jesus. E aí eles viram para essas autoridades e dizem: olha, avaliem, o que é mais justo? A gente obedecer vocês ou obedecer a Deus? Nós não vamos deixar de falar do nome de Jesus, porque o nosso compromisso é obedecer a ordem que nós recebemos dele. Então o nosso objetivo tem que ser esse aqui, queridos. E a gente é igreja quando nós temos como objetivo e propósito agradar ao Senhor. Certamente nós não conseguimos agradar ao Senhor 100%. Mas eu creio que a gente consegue agradar ao Senhor em muito, se essa é a nossa intenção verdadeira.
Eu creio que nós agradamos a Deus, ainda que a gente não consiga tirar uma nota 10, mas nós agradamos a Deus quando Ele avalia o nosso coração e sabe que essa é a nossa motivação, que Ele sabe que a nossa intenção é ser uma igreja dentro do padrão que Ele mesmo estabeleceu. Porque se nós queremos que a igreja é uma igreja que foi criada por Deus para cumprir objetivos específicos, nós queremos que Deus se agrada quando nós sinceramente queremos a aprovação dEle. Somos uma igreja irresistível, queridos, quando nós nos aproximamos de Deus com sinceridade. Buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Buscar a presença do Senhor, ser uma igreja cujo foco é o próprio Deus, uma igreja em que o nosso grande objetivo é Deus estar presente, ou essa é uma igreja como lá de Apocalipse, que vive sob a ameaça contínua, dizendo: olha, por pouco eu estou saindo dessa igreja, por pouco eu estou deixando essa igreja. Deus está presente, Ele percebe que a nossa motivação é buscá-lo de todo o coração. Então, queridos, essas são algumas questões que fazem com que nós desejemos ser essa igreja irresistível. Irresistível, não se esqueçam, irresistível na perspectiva divina, irresistível na perspectiva de que é uma igreja que Deus olha e Deus tem prazer nela, né? Wayne Cordeiro, ele afirma, né, no seu livro, que a retidão de Deus é estendida e imputada a nós devido à obra de Cristo na cruz. As virtudes de Cristo, as qualidades de Cristo, elas são imputadas a nós, começando pela própria justiça de Cristo, e isso nos habilita a sermos úteis nas mãos de Deus. Deus só nos usa por causa de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus na cruz. Deus não nos usa, queridos, porque nós somos melhores do que ninguém. Deus não nos considera úteis porque a gente sabe mais música do que outros sabem de música, porque a gente conhece mais Bíblia do que outros conhecem mais Bíblia. Nós só somos usados por Deus por causa daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E é a partir daí que nós somos uma igreja que é aprovada pelo Senhor, né? E essa igreja irresistível, queridos, ela tem algumas virtudes muito específicas. Então, por exemplo, a igreja irresistível que vive nessa perspectiva de agradar a Deus, é uma igreja, por exemplo, que cresce espiritualmente. É uma igreja que cresce na fé. É uma igreja que sabe o que crê. É uma igreja que conhece a palavra de Deus e tem noção clara dos propósitos de Deus para nós. E por isso a gente é aprovado pelo Senhor, porque nós conhecemos a mente e o coração de Deus, e aí nós vamos caminhar no sentido de agradar ao Senhor. Uma igreja irresistível é uma igreja que a gente pode dizer que Deus tem orgulho dela, Eu gosto de pensar em Jó, né? Quando o Satanás vai lá, diz que vai diante da presença de Deus, se apresenta ao Senhor, e aí Deus vira para Satanás e diz: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, homem justo, como ele não tem ninguém na terra. Mas o Senhor dá tudo para ele? Tem razão dele ser tão bom? Não, claro que não. Ele não é bom desse jeito porque eu dou tudo para ele, não é só porque eu o abençoo. Mas e se eu tirar as coisas dele? O senhor vai ver que ele vai pisar na bola. Tá bom, tira. E Deus permite que Satanás tire as coisas de Jó, porque a vida de Jó produzia prazer e alegria em Deus.
e Deus sentia e logicamente que era Deus que sentia, então um santo orgulho de quem Jó era e da forma como Jó vivia. Então eu tenho certeza de que Deus olha para algumas igrejas, e olha para muitos crentes e diz: gente boa, eu tenho orgulho dessa igreja, eu tenho orgulho desse crente, eu tenho orgulho desse homem, eu tenho orgulho dessa mulher. Eu tenho certeza que Deus olha para o mundo, né, e continua encontrando orgulho e prazer em muitos outros Jós que existem por aí, né? Com certeza Jó não era o único, não foi o único na história. Muitos homens e mulheres como Jó, né? A igreja irresistível que agrada a Deus é um modelo de graça, um modelo de aceitação e não de perfeição. Não de perfeição. Queridos, se você esperar uma igreja perfeita, você não vai entrar numa igreja nunca, nunca. Porque nós não temos igrejas perfeitas. Não tem, não existe. Mas a nossa igreja, lógico que nós trabalhamos aqui para ser a melhor igreja que a gente consegue ser, claro. Agora, conseguir é outra história, é outra distância. Tanto é que uma das frases que eu gosto de colocar quando eu falo da nossa igreja é exatamente isso, né? Nós não somos uma igreja perfeita, mas lutamos para ser uma igreja fiel. É diferente. Igreja perfeita a gente não consegue. Então, a igreja que Deus agrada é a igreja não que se acha perfeita ou boa demais, mas é uma igreja que experimenta da sua graça, da aceitação, de que nós somos aceitos pelo Senhor, por graça, por misericórdia, somente, não por virtudes, não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus. Logicamente que é uma graça que transforma, é uma graça que nos torna melhores, é uma graça que nos abençoa para nós sermos os crentes e a igreja que agrada a Deus de verdade, né? Uma igreja que é agradável a Deus é uma igreja que tem senso de missão. É uma igreja que sabe por que ela existe. Por que a igreja está presente aqui nesse lugar, em Botucatu, no Jardim Paraíso? Deus tem propósitos para nós. Deus tem propósito para a minha vida. A questão do chamado, da vocação que a gente tem falado muito aqui. Deus usar você onde você está, no que você é, no que você faz. Mas esse senso de missão, senso de propósito, Deus nos colocou aqui com um propósito, com um objetivo, com uma missão, para alcançar as pessoas dessa cidade, né? É uma igreja em que Deus tem prazer em estar presente, e nós também temos prazer em estar presentes aqui nessa igreja do Senhor. Outra coisa, é uma igreja que deseja, né, em que eu tenho o desejo de investir os meus recursos, o meu tempo, os meus talentos, os meus dons. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho aqui e nós estávamos falando a esse respeito. Como as pessoas dessa igreja se oferecem para trabalhar, para servir, numa porcentagem, eu que já tenho aí uma quilometragem rodada aí em muitas outras igrejas, né? Numa porcentagem muito maior do que em outras igrejas por onde eu já passei. Pessoas que estão dispostas a serem servas de Deus, servos de Deus, que têm prazer em estarem envolvidos, presentes de fato, né? E uma igreja que tem consciência que ela precisa passar por mudança, que ela tem que mudar, as pessoas precisam ser transformadas. O evangelho, queridos, é um evangelho transformador. O evangelho, quando ele alcança qualquer pessoa, qualquer cidade, qualquer país,
ele transforma as pessoas e transforma o lugar. Não, uma das coisas que mais me incomoda no Brasil é porque o crescimento da igreja no Brasil é extraordinário, poucos lugares no mundo, a igreja evangélica cresce como no Brasil, mas o Brasil fica cada vez pior. Que negócio que é esse? A igreja cresce, a previsão é de que dentro de poucos anos, os evangélicos já serão maioria no Brasil. Mas por que o Brasil não muda? Por que o Brasil não melhora? Tem alguma coisa errada. O N. Cordeiro, ele diz uma coisa no livro dele que me chamou a atenção. Ele estava falando sobre a questão da presença da igreja na cidade. Ele estava falando que quando ele escreveu o livro lá no Havaí, diz que precisaram soltar 2.000 presos por causa da superlotação nas cadeias. Ele diz: por que as cadeias estão tão lotadas? Ele diz: a igreja tem que assumir parte dessa responsabilidade. Por quê? Porque se a igreja estivesse fazendo essa diferença na cidade, sendo essa igreja irresistível aos olhos de Deus, por que pelo menos parte desses 2.000 excedentes das prisões, não é nem dos presos, 2.000 excedentes, por que está faltando cadeia? Tinha que estar faltando era igreja, mas está faltando é prisão. Então, queridos, a igreja que é aprovada por Deus é uma igreja que transforma. É interessante que a gente vê isso lá no livro de Atos. Onde a igreja vai passando, as coisas vão acontecendo. Eu gosto muito quando lá em Atos 17, vai falar sobre Jason, que eles vão atrás de Paulo na casa dele, e aí eles dizem, tem uma expressão lá que eu amo essa expressão. Ele diz: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. E a gente tem que ser esse povo, essa igreja que muda o mundo de cabeça para baixo, que o mundo diz: isso aqui é o certo, e a gente vira e diz: não é. Uma igreja que se dispõe a andar na contramão da própria história, a andar na contramão daquilo que é normal, que é comum, que todo mundo acha que é certo, que é correto, mas de repente a igreja levanta e diz: não é assim não, o correto é desse jeito. Vocês vão fazer desse jeito? Beleza, podem fazer, mas nós vamos continuar fazendo o que nós cremos que é o correto. Uma igreja que marca a presença na cidade, na sociedade, e que produz transformação, mudança como um todo, e aí tem essa expressão daqueles 2 discípulos que andaram com Jesus, lá no caminho de Emaús. Por acaso o nosso coração não ardia quando ele falava conosco? O nosso coração não ardia? Gente, o nosso coração tem que pegar fogo quando Deus fala conosco, quando Deus está presente no nosso meio. O nosso coração tem que pegar fogo. E por que às vezes não pega? E por que às vezes a gente entra, sai e lê a Bíblia e ora, e de repente parece que não acontece nada? Nosso coração, a nossa alma está vazia, está fria, está gelada. Por que isso acontece? Por que a gente não experimenta esse impacto, de sermos uma igreja, que marca a vida e a história das pessoas? Então, queridos, falar desse assunto é um assunto assim desafiador, Alguns dos temas que nós vamos tratar, eles têm a ver com a igreja como um todo, mas alguns têm a ver comigo. Então, se por um lado nós vamos tocar em assuntos que talvez a gente precise
repensar sobre o que nós fazemos como igreja, e aí como igreja eu estou falando como um todo, mas por outro lado, talvez a gente vai ter que repensar algumas questões pessoais, individuais, em como nós temos nos portado e como cada um de nós tem sido igreja, né? Aqui em Botucatu, no caso bem específico, né? Por quê? Porque qualquer igreja pode ser irresistível, na perspectiva do que ele vai nos transmitir, que ele vai nos ensinar. Nós podemos ser uma igreja irresistível, e não é exclusividade nossa não, gente, não é uma propaganda da igreja no sentido de dizer, não, aqui é melhor do que as outras, não, de forma alguma, porque qualquer igreja pode ser uma igreja em que Deus olha para ela e tenha prazer nela, não é algo específico, mas é porque a igreja está lá na tal avenida, está em tal bairro, porque a igreja lá tem um prédio desse ou daquele jeito, né? Por falar em igreja, templo desse ou daquele jeito, viu tanto está ficando bonito o nosso telhado novo? O negócio está ficando bom, né? E aí, queridos, nós temos que entender isso, que cada um de nós, individualmente, mas ao mesmo tempo juntos, somos nós que vamos produzir as mudanças que Deus quer que a gente experimente, né? E daí a pergunta é, como sair daqui? Eu estou chamando de uma igreja comum, não no sentido pejorativo, não no sentido de crítica, nada, né? Mas de uma igreja comum, uma igreja como qualquer outra igreja aí, que tem as suas características, que tem as suas virtudes, né? Para a gente chegar aqui, para a gente chegar a dizer, a nossa igreja é uma igreja irresistível diante de Deus. A grande pergunta, primeiro, queridos, é, onde nós estamos? Nesse ponto aqui, do ponto A para o ponto B, onde nós estamos aqui? E aí, até compartilhar com os irmãos, que o ano passado nós contratamos, né? Não fomos nós que produzimos por nós mesmos, nós contratamos uma consultoria, né? E fizemos uma pesquisa aqui, que é uma pesquisa que olha a questão da qualidade da igreja, ela avalia, analisa a partir de qualidades, como a igreja está, e logicamente que quanto mais alta aqui, melhor, né? Quanto maior a nota, melhor é a igreja na perspectiva dessa avaliação. Tem um bom conceito aqui, nós fizemos, porque nós estamos avaliando algumas coisas na igreja, e nós temos aí algumas notas boas em algumas áreas, né? São 8 áreas, né, que é medido, né, vai até 100 a nota normalmente, mas aqui fala sobre liderança, né? Graças a Deus a gente só está com uns 50 aqui, né? Mas tudo acima de 50 é um consolo, né? Mas liderança 54, os ministérios 67, espiritualidade contagiante, isso aqui é uma das coisas que mais me preocupa na nossa igreja, na nossa vida, na minha vida, né? Até que ponto a minha espiritualidade, o meu caminhar com Deus contagia, é impactante na vida das pessoas, a estrutura, o funcionamento da igreja, o culto, né? Como que é o nosso culto, o nosso ministério de células, evangelização, a nossa menor nota, evangelização, ou seja, nós estamos falando pouco de Jesus, estamos pouco indo atrás daqueles que não conhecem o Evangelho, não conhecem ou não reconhecem Jesus como Salvador, né? E os relacionamentos marcados por amor, né? Bom relacionamento no nosso meio, né? É uma das boas notas que nós temos. Na média, nós ficamos em 58, né? Temos muito que melhorar, temos muito que fazer. Temos áreas específicas para serem trabalhadas,
coisas que nós precisamos olhar de forma crítica para nós mesmos, individualmente, coletivamente, dizer: meu Deus, o que eu preciso fazer nisso aqui para melhorar, né? Para que a igreja seja uma igreja melhor. Então, uma igreja irresistível, queridos, tem que saber onde nós estamos. E aí eu quero usar 2 textos que nós estamos usando, né, que é no livro de Filipenses. Estamos juntos nessa luta. Não é uma luta só minha, não é uma luta só sua, né? É uma coisa nossa, é algo que nós precisamos trabalhar, porque isso tem a ver com a minha própria caminhada com o Senhor Jesus. Isso tem a ver com a forma como eu amo a Jesus, como eu amo a Bíblia, como eu oro, onde que está o meu coração, onde que está a minha alma, né? E depois o texto lá de capítulo 2, versículo 13, Deus está trabalhando em vocês, dando o desejo e o poder, né, para vocês realizarem aquilo que é do agrado dele, não do nosso. Ele está trabalhando. Eu gosto mais desse versículo. Deus está trabalhando, nos capacitando e nos dando desejo, as 2 coisas que nós precisamos: vontade e capacidade. Deus está trabalhando para nos dar vontade e para nos dar capacidade para fazer o que Ele quer. E aí o que nós estamos fazendo com isso? Nesse curso, queridos, o grande desafio é como participar. E aí eu quero desafiar os irmãos a 4 coisas. A primeira delas é: qual é a sua expectativa nesse curso? Qual que é a minha expectativa nisso? Eu quero participar desse curso, né, participar dessas aulas, apenas na perspectiva de avaliar a igreja, para ver onde a igreja está boa e onde a igreja está ruim, ou eu quero participar e eu quero aprender e eu quero ver o que o Wayne Cordeiro preparou. E eu estou falando o Wayne Cordeiro porque eu estou pegando o livro dele e vou trabalhar em cima do livro dele, né? O que eu estou falando aqui tem a ver com o que eu já li lá, né? Não foram coisas criadas por mim, não. Mas eu quero aprender com que expectativa? Só para avaliar? Só para ver o que está bom, o que está ruim? A expectativa tem que ser maior do que essa. Até porque nós vamos ser confrontados. Eu vou ser confrontado na minha fé, né? A aula da semana que vem, ela já começa batendo pesado. Não é assim: não espere que você vai sair daqui, ai, que legal, a gente vai apanhar nessas aulas, tá? O livro é para dizer: presta atenção. Então, eu quero desafiar você a criar uma expectativa de: Deus vai falar comigo, Deus vai me desafiar, Deus não quer que eu continue do mesmo jeito. Não estou dizendo que você não é crente, que você está vivendo uma vida totalmente bagunçada, não tem nada a ver, mas Deus vai trabalhar na nossa vida, na nossa história, né? Preparação. O que eu chamo de preparação? Aqueles que puderem, queridos, naturalmente, ter o livro para ler antes. É diferente quando você pega o livro e você lê antes, e você já vem para cá sabendo o que eu vou dizer e até com as perguntas prontas, né? Esse livro ele tem no final perguntas de aplicação. Então, se você quiser aprender de fato, né, você vai ter esse livro na mão e você vai ler aquele capítulo naquela semana e você vai acompanhar e você vai ter as perguntas e textos bíblicos que vão fazer outras perguntas além daquelas que nós vamos trabalhar, né? Ação no sentido de fazer alguma coisa, né? Quais são os desafios para mim e eu vou fazer, e naturalmente oração, né, para Deus poder
fazer a obra, porque é Deus que faz, não sou eu, né? Pode ser eu aqui, pode ser o Rafael, pode ser o Adriano, pode ser você, pode ser qualquer um aqui, mas quem vai fazer essa obra no nosso coração e na nossa mente é o próprio Deus, é Jesus, porque é Ele que muda o nosso coração, né? O texto ali de Filipenses 2,13, né? Deus está agindo em vocês, é Ele que age, é Ele que trabalha, porque se Ele não trabalhar, vocês vão sair daqui com a cabeça cheia de informações e nada mais, e nada mais. Então esse é o desafio, né? Qual que é o processo, né, de aprendizado ou de crescimento, né, na nossa caminhada com Deus? E aí a gente passa por 3 coisas, queridos. A primeira delas tem a ver com informações. O livro vai nos dar informações. A aula vai nos dar informações. A gente vai sair daqui sabendo determinadas coisas, ouvindo determinadas coisas. Mas aí a informação precisa descer para o coração. E aí que entra a inspiração, né? Inspiração nessa perspectiva de que eu almejo alguma coisa a mais. Isso entra no meu coração, isso muda a minha percepção das coisas. E aquilo me move a agir. E depois a transformação. Como que nós seremos crentes melhores e como que nós seremos uma igreja melhor, né? Essa é a minha oração todo final de ano, começo de ano, né? Como que eu vou chegar no final do ano? Eu vou chegar melhor ou pior, né? Eu vou ser mais crente, minha fé vai estar mais vigorosa, ou eu vou chegar no final do ano pior do que eu comecei o ano, né? Então nós precisamos trabalhar com isso, né? E aí há um processo, né, da mudança, dessa transformação. Como que essa mudança acontece? Já que nós estamos falando desse desafio aqui da encarnação, da transformação, né? Como que isso aqui vai acontecer? E aí é um processo que envolve 4 coisas. Primeiro deles é o esforço. Eu tenho que me esforçar. Não tem nada que a gente faça na vida que não dependa de esforço. Ir para a escola é difícil, tem que esforçar. Quem vai para a escola aí tem que levantar cedo, tem que estudar para a prova, tem que fazer trabalho. Quem vai para o serviço da mesma forma, até para fazer as coisas que a gente gosta, depende de esforço, né? Eu gosto de andar de bicicleta, pedalar, né? Mas eu parei de pedalar e agora, para começar de novo, né? Aí a camisa vai ficando assim mais justinha, mais apertada, né? E a gente fala, nossa, que coisa, né? Não é que coisa, né? Está faltando esforço, está faltando esforço. Então a gente precisa esforçar em tudo. Na vida espiritual não é mas não é de graça? É, mas o nosso crescimento na fé não. Esse a gente tem que pagar o preço. Esse demanda esforço, né? Em segundo lugar, desconforto. Desconforto. Gente, nós temos dificuldade com aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. Essa é uma expressão muito usada, né? Sair da zona de conforto. Gente, não é fácil. Não é fácil. Vocês acham que ler a Bíblia em um mês é fácil? Não é. Ler a Bíblia em um ano é fácil? Não é. Isso tira a gente do conforto. Por quê? Porque eu preciso abrir mão de alguma coisa. Tudo na nossa vida exige renúncia, né? Quando eu tomo uma decisão, né, cada decisão minha, eu abro mão de alguma coisa. Eu abro mão de outra coisa, né? Se eu tomo a decisão de pedalar, eu tomei a decisão, por exemplo, de não ficar deitado no sofá assistindo televisão. Eu abro mão de uma coisa que talvez seja mais confortável e mais agradável para poder fazer aquilo que eu sei que eu preciso, né? Eu me lembro do Ricardo Prior, um amigo, né, membro da igreja lá em Franca que eu pastoreei, e me chamou muita atenção. O Ricardo era novo na igreja, novo na fé.
E a Edileia estava dando aquele curso Visão Geral da Bíblia, com o desafio de que quem fizesse o curso precisava ler a Bíblia toda no ano. E ele simplesmente cortou a assinatura no jornal que ele tinha para poder ler a Bíblia. Eu nunca me esqueci disso. Não, eu vou fazer, mas eu preciso cortar a assinatura do jornal. Então, ao invés de ler o jornal, eu vou ler a Bíblia. Isso criou muito, me impactou muito na época, pelo fato dele ser novo na fé e ter coragem de tomar a decisão que ele tomou. Isso tem que envolver o cotidiano, o que eu faço no dia a dia. Leitura da Bíblia, por exemplo, queridos, quem consegue ler a Bíblia durante o ano é quem consegue criar o hábito de ler a Bíblia cotidianamente, rotineiramente. A Bíblia passa a ser parte do dia a dia da pessoa, a oração passa a ser parte do dia a dia da pessoa. Algumas pessoas, às vezes, e nem estou falando que está errado, não, às vezes eu vejo crítica pelo fato da gente não ter, por exemplo, reunião de oração toda semana aqui, mas a minha grande pergunta é, o que é importante? É eu orar ou eu ter uma reunião para vir aqui para orar? Porque quem ora todo dia provavelmente vem. Quem não ora todo dia, uma reunião de oração não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque a pessoa já não ora, ela não vai orar só porque ele vem na igreja. Ou então ele vai participar da reunião para desencargo de consciência. Não, mas eu participei da reunião de oração. Posso ficar mais uma semana sem orar. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, não. Mas que muita gente age assim. Eu quero que alguém faça por mim. Nós vivemos esse tempo de transferir responsabilidades, e eu preciso criar hábitos para a minha caminhada com Deus, para a minha espiritualidade sadia, e o desejo de crescer. Gente, se você não tiver o desejo de crescer na fé, eu posso fazer o que eu quiser aqui, pastor Rafael pode fazer o que quiser aqui, qualquer um pode fazer o que quiser, as coisas não vão. Eu preciso querer, eu preciso decidir fazer, porque é a minha decisão que vai produzir a minha ação, a minha atitude. Então, eu tenho que decidir, tomar decisões, especialmente no caso aqui, o desejo a decisão é de crescer na fé. E aí, esse texto aqui de Paulo, lá em 2 Coríntios 3, quando Paulo fala da mudança, da experiência de Moisés, ele está falando lá de Moisés, tal, e aí ele traz para nós dizendo, olha, o véu foi removido, porque o véu para Moisés, ali era símbolo de uma espiritualidade acima de todos os demais, porque Moisés passou 40 dias no monte. Quando ele desce, o rosto de Moisés resplandece, brilhava de tal forma que as pessoas nem conseguiam olhar para ele, por causa da presença de Deus com Moisés. E aí deram uma ideia, vamos colocar um véu em Moisés, para Moisés, a gente poder conversar com Moisés. E colocar o véu em Moisés. Então Moisés, quando ia encontrar com o povo, colocava véu, para as pessoas poderem olhar para ele, tamanho nível de espiritualidade dele. Só que o Moisés percebeu que o brilho começou a diminuir, já não brilhava mais tanto quanto antes, a luz, a lâmpada foi enfraquecendo, de não sei quantos mil lumens, desceu para não sei quanto, desceu para não sei quanto, e de repente nem brilhava mais. O que Moisés estava fazendo? Continuava usando o véu. Por quê? O que as pessoas vão pensar de mim? Nossa, Moisés agora Deus já não está mais com Moisés. Nossa, agora será que a autoridade de Moisés seria questionada ou não? E aí Paulo vai dizer, olha, a gente não tem véu, a gente não precisa de véu, porque o nosso véu foi tirado em Cristo Jesus. A gente olha no espelho e a gente já percebe que a gente não precisa de véu,
Porque os nossos méritos estão em Cristo Jesus. Então quem brilha é Jesus. E aí, mas as pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. E aí Paulo vai dizer: a gente não tem véu, mas o Senhor nos transforma. O Senhor nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada dia mais ou cada vez mais parecidos com Ele. Cada vez mais parecidos com Ele. Gente, crescer na fé tem esse desafio. Não é conhecer mais a Bíblia, ainda que envolva, né? Não é orar mais, ainda que envolva orar mais. Não é vir à igreja mais vezes, ainda que envolva vir mais vezes à igreja. Crescer na fé é ficar mais parecido com Jesus. E aí é que o bicho pega, né? Porque a gente quer usar véu para todo mundo olhar e falar: nossa, que crente, eu queria ser como fulano, nossa, eu queria um filho como Beltrano, um marido, uma esposa, um pastor como Beltrano. Mas aí a gente não é isso. Agora, qual é o grande desafio? A gente ser mais parecido com Jesus. Ser uma igreja irresistível, um crente irresistível, tem a ver com isso, queridos. Quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato. Nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus lá em casa, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Porque a questão não é aqui, eu já falei isso aqui para vocês, vocês têm cara de santo, né? Eu olho para vocês aqui e falo: gente, esse povo não peca, né? Só eu que sou pecador aqui, né? Mas vocês não. Mas e lá na sua casa? Né? Se eu fizesse aqui, abrisse um confessionário aqui, né? Quais eram as confissões que eu ouviria, né? Por quê? Porque uma coisa é o que nós somos aqui, outra coisa é o que a gente é fora daqui. E aí, ser parecido com Jesus, isso não é só aqui, porque a diferença de Jesus estava no dia a dia fora, né? E então, queridos, essa transformação individual, pessoal, que nos leva a sermos uma igreja diferenciada, né? Do individual, do pessoal, para algo extraordinariamente visível ao mundo, na perspectiva de que um povo se reúne nesse lugar, e o que faz diferença no lugar não é o lugar, as pessoas que encontram no lugar. Ser uma igreja irresistível tem a ver com isso, né? As pessoas que enchem esse espaço. Esse espaço vazio, queridos, é um espaço, só isso, não passa disso. Esse espaço aqui, ele é especial por causa de vocês, por causa da gente, eu, você, nós, aqueles que não estão aqui hoje, mas vão estar à noite, aqueles que não vão estar hoje aqui, mas vão estar em outro momento. Mas o que faz diferença nesse espaço somos nós, não é o lugar é só a ferramenta, só o instrumento que a gente precisa, só o lugar que a gente precisa para facilitar o encontro. O que faz a igreja ser uma igreja irresistível é o encontro de pessoas que a cada dia se parecem mais com Jesus, se parecem mais com Jesus. E aí a grande pergunta, né, que cada um de nós precisamos fazer é exatamente isso, né? Eu tenho me tornado mais parecido com Jesus, no que sou, no que faço, no que falo, a forma como eu me relaciono, como eu administro as coisas no dia a dia. Eu tenho me tornado mais parecido com Jesus. E quando então, queridos, quando a gente fala de igreja, e igreja irresistível, não pense que eu estou falando de uma igreja que tem 300 membros e vai para 500, e vai para 1.000, e vai para 2.000, e vai para 5.000. Não é essa a preocupação, ainda que eu deseje, mas não é disso que eu estou falando.
né? Não é a igreja irresistível no sentido de que o Jornal Nacional vem aqui amanhã para fazer uma reportagem sobre essa igreja. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre essa perspectiva de Deus em relação ao que somos, em relação ao que fazemos, em relação à nossa própria identidade. Porque uma igreja irresistível, ela tem pelo menos essas 3 características. Ela produz um impacto espiritual, a cidade é impactada, o bairro é impactado, né? Eu estava lendo um artigo a semana passada, aliás, e o autor do artigo estava falando assim, referindo-se aos Estados Unidos, né, dizendo, provavelmente se a igreja evangélica deixar de existir nos Estados Unidos, estava se referindo a um determinado tipo de igreja, né, se essa igreja deixar de existir nos Estados Unidos, não vai fazer falta nenhuma. Por quê? Porque ela deixou de criar impacto espiritual na nação, no país. Um país que foi formado, né, dentro de uma perspectiva evangélica da palavra de Deus, né? Um país que foi criado por homens que resolveram que aquele país teria como princípio número 1 Deus como Senhor da nação. E de repente hoje ele diz, a igreja já não faz diferença, né? E aquilo que foi herdado lá dos puritanos, lá na mesma época que o Brasil foi descoberto, né? Brasil e Estados Unidos têm praticamente a mesma idade de existência, né? Mas realidades tão diferentes, né? Mas de repente isso foi se perdendo durante o tempo, né? Então a igreja, nós precisamos produzir impacto espiritual, precisamos conduzir pessoas para Deus, não necessariamente pessoas para a nossa igreja, mas a gente tem que produzir esse impacto espiritual para que as pessoas tenham sede de Deus, desejo de Deus. Hoje é impressionante, queridos, a quantidade de pessoas decepcionadas com Deus por causa da igreja. Por causa, eu já fui crente, né? O que a gente encontra, né, no meio pentecostal é comum a palavra desviado, né? Eu sou um desviado, né? Eu já fui crente, eu já fui membro de uma igreja, né? Eu continuo crendo em Deus, mas eu não quero saber de igreja. Gente, tem muita responsabilidade das pessoas, mas tem muita responsabilidade dessas igrejas, que não produzem impacto espiritual. E por causa disso, ao invés de conduzir pessoas para Deus, afastam as pessoas de Deus. Cada vez que a gente produz um escândalo, a gente afasta pessoas de Deus. Cada vez que a gente vê notícias nos jornais dizendo igreja tal, está acontecendo isso, aconteceu isso, né? A gente viu aí algumas brigas, né, no último mês, últimos 2 meses, a gente viu algumas brigas, né, em pelo menos 2 denominações bem conhecidas, né? Gente, que vergonha, né? A mídia nacional, internacional, falando de brigas entre famílias, né, que mandavam na igreja e agora cada um está para um lado e processa um daqui, processa o outro dali. Gente, isso aí não produz clima para as pessoas se buscarem a Deus, mas distanciarem de Deus. E nós temos que saber que a função da igreja é levar pessoas para Deus, né? E nós precisamos ser úteis, né? Nós precisamos servir a Deus para que o Espírito Santo transforme outros. Quem vai transformar as pessoas, naturalmente, não somos nós, mas é o próprio Espírito.
mas Deus nos usa, nós somos servos de Deus. A igreja é formada por servos. Eu falei isso alguns domingos atrás aqui, que a maior identidade daqueles que amam a Deus, que são crentes, é ser servo. E Deus nos toma como servos para que Ele nos use, para que a gente seja útil nas mãos dEle, para Ele transformar pessoas, né? Na igreja irresistível, né? Os discípulos se reúnem e depois se dispersam, mas continuam fazendo diferença onde quer que vão, né? Nós estamos juntos aqui, e a gente vai para casa agora. Aí à noite a gente reúne aqui de novo. Aí depois a gente vai de volta para casa. Durante a semana, cada um correndo aí no seu dia a dia. Uns correndo mais, outros correndo menos. Uns mais preocupados, outros menos. Uns com a semana mais em paz, outros com a semana mais agitada. Mas a gente tem que lembrar que a gente sai daqui. E a gente precisa continuar. Na hora que a gente coloca o pé ali de fora do vidro da porta, a gente não deixa de ser igreja. A gente é a igreja espalhada. E a gente precisa ser essa igreja irresistível, onde quer que a gente for, espalhados do jeito que a gente fica, né? Cada um, como os outros, cada macaco no seu galho, né? E cada um no seu pedaço, cada um na sua tarefa, cada um correndo atrás daquilo que precisa, mas a gente não deixa de ser igreja. A gente é a igreja espalhada quando a gente sai daqui. E 24/7, né? 24 horas por 7 dias na semana, a gente é a igreja. A gente tem que ser essa igreja que Deus tenha prazer de dizer: meu povo está espalhado por aí, fazendo o que eu quero que eles façam, vivendo como eu desejo que eles vivam, sendo igreja em todos os lugares. Eu fui para a faculdade, eu sou igreja lá. Eu fui para o hospital, eu sou igreja lá no hospital. Eu fui fazer uma caminhada ali no Lajeado, eu sou igreja fazendo caminhada ali no Lajeado. Eu fui viajar, eu fui passear, eu passeei sendo igreja passeando. E assim por diante, queridos. Se a gente não tiver essa percepção de que a igreja somos nós, e aí eu quero, lógico, tem muitos aqui que não são do Jardim Paraíso, né? Da nossa igreja em termos de membresia, mas isso vale para nós, IPJP, né? A IPJP precisa estar com os pés espalhados aí na cidade toda, onde a gente for, né? Tem alguns que viajam muito aqui durante a semana, né? O William, por exemplo, fica a semana toda viajando para lá, para cá, para lá, para cá, e roda não sei quantos 1000 quilômetros no mês. É IPJP queimando pneu e diesel, né? E o irmão está lá, né? O outro trabalha home office, está trabalhando, é igreja ali, está trabalhando, sei lá, mas é igreja presente. A igreja irresistível, queridos, é essa igreja que tem plena consciência. Deus olha para nós. O culto hoje foi legal, Deus gostou do culto hoje. Esse não é o grande desafio. O grande desafio é: Deus olhou para essa igreja na terça-feira, 6 horas da tarde, e falou: esse povo, eu tenho prazer com esse povo. Esse povo me agrada profundamente. Ser igreja é viver o evangelho. Ser igreja é transportar a glória de Deus, como o povo transportava a arca no deserto, né? Ser igreja é transportar essa imagem de Deus, essa presença de Deus, por onde a gente anda, né? Não importa onde. Se você é igreja, você vai transportar essa glória de Deus onde você estiver, e você não pode esquecer disso, né? A gente só não pode esquecer disso, né? Porque Deus prometeu estar conosco onde quer que a gente for. Então você só não pode esquecer que onde quer que você estiver, você não está sozinho.
Você é a igreja porque o Senhor está no meio do seu povo. Amém? Essa é uma visão, queridos, geral do que nós vamos estudar no semestre. Essa consciência de que nós somos a igreja do Senhor Jesus. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser o prazer de Deus, né? Deus ser glorificado, Deus encontrar prazer em nós. Então, o meu desejo é que você, né, deixe-me colocar lá de novo, né, só no começo aqui, correr aqui, só para colocar o nome do livro aqui direitinho. Mais um, mais outro. Não, aqui. Aqueles que desejarem, né, eu queria desafiar. Não é obrigatório, tá? A gente não tem um livro físico disponível, então é PDF mesmo, é eletrônico, mas é um livro que vale a pena ler, ainda que você não participe, vale a pena ler, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente orar e encerrar. Hoje às 18, aqui novamente, né, para a gente adorar, cultuar juntos, e que Deus nos dê a graça de sermos edificados mais uma vez no nosso encontro como família da fé. Senhor Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, porque é um privilégio podermos ser chamados de igreja do Senhor Jesus. Te louvamos por quem somos e te louvamos por tantas outras igrejas na nossa cidade que da mesma forma se reúnem e buscam com sinceridade, com intensidade, ser essa igreja irresistível aos teus olhos. Que Botucatu possa ser abençoada, uma cidade abençoada com a presença da igreja, uma cidade abençoada com a manifestação da glória do Senhor através de nós. Que a bondade do Senhor reflita sobre a nossa vida, sobre a minha vida, para que o Senhor se agrade daquilo que nós somos e do que nós fazemos. Abençoe cada um dos irmãos no dia de hoje. Ó Pai, dê um dia abençoado, tranquilo, cheio da Tua paz, cheio da Tua bondade, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida daqueles que não puderam estar aqui conosco, qualquer que seja a razão, o motivo, que o Senhor manifeste a glória do Senhor na vida do Teu povo, e assim que nós vejamos a Tua bondade refletindo em quem somos e no que fazemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos essa igreja irresistível aos olhos dos céus, mas também aos olhos humanos, para que o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, bom domingo, Deus abençoe, vão em paz. Não deixe aí de olhar quem você não cumprimentou, dá um abraço aí em alguém. Deus abençoe, queridos.